A partir de agora, o nosso Clínica da Alma tem um tema que vai, com certeza, trazer cura, ou pelo menos a intenção nossa é edificar a sua vida, ministrar cura ao seu coração, E não só o programa Clínica da Alma, o Clínica da Alma é um ministério também que atende ali na Igreja Batista da Lagoinha, de segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. Você pode ser realmente abençoado, ser cuidado, Pessoas ali para ouvir você, e essas pessoas já estão aqui conosco. Hoje temos uma convidada especial, além dos nossos pastores, temos a Áurea conosco. Seja bem-vinda, viu, Áurea? Obrigada. Além de pastor Rogério, Rogerinho, também pastor Demar Guerra. Amém. Benção. Nosso tema de hoje dá continuidade a um tema que começamos essa semana, falando sobre a questão do abuso de autoridade. Hoje, o foco principalmente sobre a vítima do abuso de autoridade. Exato, exatamente. É característica de uma vítima, Então, antes do senhor ler o texto, pastor Guerra, deixa eu lembrar o pessoal de casa, você pode participar conosco, seja pelo telefone, também pelo Twitter e pelo nosso e-mail. Para quem acompanha a programação ao vivo, você pode ligar 3253-3320 ou também pelo nosso Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Pastor Guerra, o senhor quer ler o texto? Amém. Fique à vontade. Nós temos aqui Jeremias 17, 5, que fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamagueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Nós temos aqui algumas características, nós vamos colocar algumas aqui, são muitas, mas eu quero colocar só umas 3, só para a gente ter uma base aqui naquilo que a gente vai falar aqui, tá? Envolve de tal maneira no ministério que descuida da sua família, do seu trabalho e até da sua própria pessoa. Preocupa-se de forma crônica em agradar o seu líder. É incapaz de ser separado de seu líder ou do ministério. Recusa-se a compartilhar preocupações pessoais por temer que seu líder possa saber algo negativo a seu respeito. Algumas características, sim, que está dentro dessa vítima desse... É do perfil da vítima do abuso de autoridade. Autoridade, isso. Então, nesse caso, especificamente, abuso de autoridade espiritual. Sim, com certeza, espiritual. Aí vem esse perfil aí que são, que ele traz um peso muito forte, que a Áurea vai falar pra gente aí. Áurea, você veio contar um pouco da sua experiência, Áurea. Da minha experiência na clínica, com atendimentos. Deus, ele estabeleceu o princípio de autoridade no lar. E os pais são os principais responsáveis por essa liberação de bênção ou até de maldição para os filhos. Deus estabeleceu os pais como, esses agentes, os agentes que liberam a bênção. Só que muitos pais, o que tem ocorrido é que ao invés de liberarem a bênção, eles liberam a maldição para os filhos, Às vezes até involuntário, até involuntário. Nem sabe que tá fazendo isso. E a gente vê que existem 3 tipos de abuso, que é o abuso verbal, visual e o físico. Mas o abuso, ele acontece também de uma forma velada, como você falou, até mesmo sem querer. A pessoa na tentativa, os pais na tentativa de corrigir o comportamento dos filhos, eles acabam atingindo a identidade. E aí na clínica a gente recebe muitas crianças já com problemas muito sérios que vêm de traumas desse tipo de atendimento, desse tipo de intervenção, comportamento dos pais. Isso gera nas crianças traumas, desconforto, insegurança, medo. São o tipo de atendimento que a gente faz e a gente precisa ter a intervenção da família na clínica para estar nos ajudando e a gente orando e buscando o Senhor, porque essas crianças, os principais sintomas que eu vejo enquanto psicopedagoga e atendendo as crianças lá, que elas têm sintomas da vergonha, vergonha e passividade da mente, que leva uma criança na sala de aula a ter ausência, tipo sonho acordado, ela
sonha acordado na sala, ela tem aquelas... Ela foge do ambiente onde está. Foge do ambiente. O corpo está ali, mas a cabeça está em outro lugar. Ela foge do ambiente que ela está, ela é uma criança que tem o cognitivo preservado, mas ela sai do foco. E às vezes o pai pensa que é uma dificuldade de aprendizagem, muitas vezes ele é o causador daquilo, porque ele é a principal autoridade sobre a criança. Por outro lado, tem as outras autoridades que são professores, né, de escola dominical, que trazem desconforto também para a criança, aquela pressão psicológica sobre a criança. Professores de escola, né? E é aquele tipo de pessoa que, em nome de Deus, faz o mal para a criança, sabe? Vamos pensar que, desculpa te interromper, olha, vamos pensar que nós somos todos pais, alguns aqui são professores, né? Também, além de terem a função de pai ou mãe, vamos pensar em termos práticos, como é que muitas vezes um pai, seja voluntariamente ou involuntariamente, ou os pais, melhor dizendo, podem abusar da sua autoridade em relação aos seus filhos. Agora, é claro que não é só pai e filho, você tem também o âmbito, a relação entre líder e liderado, né? Mas vamos pensar no caso, porque nem todo mundo é líder e liderado, mas todo mundo está nessa relação de pai e mãe, ou sendo filho, ou sendo pai, ou sendo mãe, né? Muitas vezes nessa questão do líder aí, que a Áurea falou, questão dos filhos aí, há uma questão assim, a pessoa é ensinada por líder de uma forma e chega em casa, o pai tem outra forma de aplicar. E nessa coisa aí, a criança fica entre duas situações. Sim. Em quem que ele vai obedecer? Qual a autoridade que é sobre ele? A professora lá da escola dominical, o professor, quem está ensinando a pessoa, ou o pai em casa, que está dando ordens, que muitas vezes a gente trata disso lá. Você entendeu? Nessa questão do pai, ele colocar um peso sobre aquela criança tão forte. Quando você diz dar ordem, eu fiquei pensando, né? O pai não está ali para dar ordem, o pai está ali para estabelecer exemplo, né? Modelo, né? Com certeza. Modelo. Mas aí vem aí a criança fica entre fogo, né? Antes da gente desenvolver esse raciocínio, professor Guerra, vamos atender uma pessoa que está na linha para falar com a gente agora, uma telespectadora que não quis se identificar, ela é de Contagem, na Grande BH, e a gente vai, obviamente, vai preservar a identidade da nossa telespectadora, e ela quer nos fazer uma pergunta. Alô? Alô? Fique à vontade. Dia. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria de saber, porque assim, eu tenho duas sobrinhas, elas têm na faixa de 12 e 16 anos. E os pais delas são separados e são desviados também da igreja. Eu, no caso, eu e minha mãe, a gente fica nas situações assim que acontecem, por exemplo, assim, às vezes acontecem problemas na escola com elas, e minha mãe tenta resolver, eu vou atrás, a gente fica preocupada, sofrendo, e não sabe mais o que fazer. A situação chegou num ponto que não tem mais como a gente interferir. Você é irmã do pai ou da mãe? Irmã do pai. Então, suas sobrinhas, filhas do seu irmão, elas acabam sendo socorridas pela avó e pela tia. E moram com a mãe. Atende. As crianças moram com a mãe, Moram com a mãe delas. Tá. E aí, no caso, a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque elas não veem, assim, às vezes, o meu testemunho, o testemunho da minha mãe. Eu levo elas para a igreja desde quando elas são crianças. Qual que é a idade delas? 12 e 16. 12 e 16. 12 e 16, ok. E, no caso, a gente não consegue, assim, mais tentar ajudar. Uma já está até mexendo com droga, a outra está muito rebelde, desobediente, já está... agride as pessoas, causa confusão na escola. Então a gente assim, fica sem saber o que fazer para ajudar. Mas sempre os problemas vêm sobre mim e sobre a minha mãe. Eu queria saber assim, eu devo sair porque eu tenho meu filho, tenho meu esposo, meus filhos. E muitas vezes eu fico no meio da história. E a minha mãe sofrendo com a situação que acontece sempre, que é recorrente também. Tá. Nós vamos responder você pela televisão, para a gente liberar aqui a sua ligação, liberar a linha, né? Mas desde já, obrigado pela sua participação. Obrigada. Boa tarde. Tá. Bom, pastores, esse é um caso típico de vítima de abuso dessa autoridade espiritual, quer dizer, ou da ausência, ou da omissão e negligência, né? Porque também a negligência pode se converter num abuso, né? Com certeza. Ou seja, largou tanto que
abusou dessa autoridade. Uma situação que a gente precisa levar em consideração com relação ao abuso de autoridade espiritual é que normalmente a pessoa que é vítima desse abuso, ele estabelece uma relação com essa liderança onde tudo na vida dessa pessoa abusada gera em torno do seu líder, em satisfazer o seu líder, e ele passa a uma situação de nem tomar decisões, por menores que elas sejam, sem esse aval da sua liderança. A primeira preocupação dessa pessoa vítima de abuso espiritual é satisfazer o seu líder, é estar próximo, é servir ao seu líder. Quando isso acontece, alguém vai ficar em prejuízo, alguém vai ficar em desvantagem. Se toda a atenção daquela pessoa é conectada em satisfazer o seu líder, a sua casa vai ficar deficiente. Aí vai haver uma omissão com relação a gerenciar a sua própria casa e exercer a autoridade que ele precisa exercer dentro de casa, a liderança que ele precisa ter dentro de casa, até mesmo estabelecendo direção e limite para os filhos. Que aí, no caso, os filhos acabam sendo uma vítima indireta do abuso espiritual que o pai ou a mãe, ou até mesmo os dois, são vítimas.